Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos ler e meditar o capítulo 15 do livro de Juízes, amém? Vamos orar pedindo a Deus que nos capacite a entender o que Ele tem para falar conosco. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida. Um dia único em que o Senhor preparou para cada um de nós, cuidando dos mínimos detalhes. Pai amado, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai. Prepara o nosso coração para receber a Tua santa palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco, querido Deus, através desse capítulo, através dessa meditação. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O capítulo 15 de Juízes, ele continua a história intensa e bagunçada de Sansão. Esse capítulo parece mais um roteiro de filme de ação com traição, vingança, fogo e batalhas. Mas no fundo, ele é mais do que só isso. Ele nos mostra como Deus pode agir, mesmo quando a motivação humana é cheia de ego, impulsividade e violência. Sansão volta para ver sua esposa que foi dada a outro homem. Lembra lá no capítulo 14? Ele tenta entregar um presente, mas o sogro o impede de vê-la. O sogro ainda tenta compensar, oferecendo a irmã mais nova. Isso revolta Sansão e ele planeja vingança. O plano é no mínimo inusitado. Ele pega 300 raposas, amarra-as em duplas com tochas acesas nos rabos e solta nos campos dos filisteus. Qual o resultado, irmãos? Os campos, vinhas e olivais são completamente destruídos. A economia filisteia sofre um baque enorme. Os filisteus, em retaliação, matam a mulher de Sansão e o pai dela queimados. Isso mostra a espiral de violência. Vingança gera mais vingança, irmãos, e a situação só piora. Sansão, em vez de parar, decide se vingar mais uma vez. Ele diz: visto que agiram assim, não descansarei enquanto não me vingar de vocês. Ele parte para cima dos filisteus e os ataca com força. O povo de Judá, com medo da retaliação filisteia, entrega Sansão aos inimigos para tentar apaziguar a situação. Eles não entendem que Deus está levantando Sansão justamente para livrá-los desses opressores, mas com medo e conformismo preferem entregar seu próprio libertador do que enfrentar um inimigo. Isso diz muito, irmãos, sobre como o medo pode nos fazer esquecer quem Deus é e o que Ele está fazendo. Quando Sansão é entregue, amarrado aos filisteus, o Espírito do Senhor vem sobre ele de novo. As cordas se rompem como fios queimados. Ele acha uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Sim, com uma queixada de jumento. Um instrumento comum, nada glorioso. Isso nos mostra que Deus não precisa de armas sofisticadas para cumprir sua vontade. Ele usa o que quer, como quer e quando quer. Depois da batalha, Sansão canta uma espécie de canção da vitória. E o lugar passa a ser chamado de Ramat-Lehi, altura da queixada. Depois da vitória, Sansão sente sede e clama a Deus: me deste uma grande vitória e agora vou morrer de sede? É curioso. Ele se acha forte o suficiente para vencer 1000 homens, mas se vê imponente diante de sua própria sede. Deus, em sua misericórdia, abre uma fonte de água na rocha, e Sansão bebe e se fortalece.
Esse é o ponto alto do capítulo. No meio de um cenário bagunçado, cheio de impulsividade, de orgulho e de violência, Deus ainda responde à oração. Ele cuida do seu servo, não porque Sansão mereça, mas porque Deus é gracioso. O capítulo 15 de Juízes, meus irmãos, é um retrato da bagunça humana sendo usada por Deus para cumprir seu plano. Sansão é usado por Deus, mas vive guiado por suas emoções e sede de vingança. Mesmo assim, Deus não deixa ele de agir. Ele derrota os filisteus, livra Israel e ainda dá água ao seu juiz sedento. Isso não nos dá a licença para viver desordenadamente, mas nos dá esperança. Mesmo quando somos complicados, Deus permanece fiel. Ele não é limitado por nossa fraqueza. E mesmo no meio do caos, sua vontade sempre prevalece. O capítulo 15 nos mostra que Deus não depende de heróis perfeitos para fazer sua obra. Ele é soberano até sobre as nossas emoções descontroladas. Mas também deixa claro que, embora Deus use o nosso caminho torto, isso não isenta a nossa responsabilidade. Ele é misericordioso e poderoso para agir mesmo quando não entendemos os porquês. Mas nossa resposta deve ser temor, dependência e humildade. A força não está em nós, está em Deus, está no Senhor. E quando reconhecemos nossa sede, nossa limitação, Ele nos sustenta com graça. E o que a gente aprende nesse capítulo? Em primeiro lugar, a história de Sansão nos lembra das consequências das ações tomadas em momentos de raiva, de impulsividade. Na sociedade de hoje, onde as emoções muitas vezes dominam nossos julgamentos e decisões, é essencial, irmãos, lembrar que a vingança raramente traz resolução ou paz. O exemplo de Sansão nos adverte sobre a importância de considerar as consequências de nossas ações e buscar soluções mais pacíficas e ponderadas para os nossos conflitos pessoais. Além disso, a traição de seu próprio povo nos lembra das divisões e rivalidades que podem surgir mesmo entre grupos que compartilham uma identidade comum. Hoje, no mundo atual, marcado por divisões políticas, culturais e religiosas, a história de Sansão nos convoca a buscar a unidade e a solidariedade em vez de trair os nossos. É um lembrete de que mesmo em momentos de discordância, podemos encontrar maneiras de colaborar e trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. A dependência de Sansão da ajuda de Deus também ecoa em nossos dias. Em um mundo que frequentemente é marcado pela busca desenfreada de poder e controle, a sua humildade ao reconhecer sua necessidade de Deus é uma lição preciosa para a gente. Nos lembra que, independentemente do quão fortes ou talentosos possamos ser, a confiança em uma orientação superior pode nos fortalecer e nos guiar em tempos de dificuldades. O milagre da água brotando da rocha é um símbolo da providência divina, que ainda é relevante hoje. Nos nossos momentos de sede espiritual, quando buscamos respostas para as nossas perguntas mais profundas, podemos encontrar conforto na crença, na fé de que Deus provê o que precisamos. É um lembrete, irmãos, de que
Mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a renovação podem surgir quando buscamos uma conexão, um relacionamento íntimo mais profundo com Deus. Por fim, a liderança de Sansão após a batalha de Lei nos lembra que as pessoas podem emergir mais fortes e mais sábias após enfrentar os desafios e adversidades. Muitas das vezes a gente precisa passar pelo vale para entender, para amadurecer, para aprender. É isso que a gente aprende aqui. A sua jornada de vingança impulsiva, a jornada impulsiva de Sansão, para a liderança eficaz, é uma história de redenção e transformação que inspira todos nós. Nos recorda que, independentemente de nossos erros passados, sempre há a oportunidade de crescer, aprender e fazer a diferença em nosso meio. Em resumo, irmãos, o capítulo 15 de Juízes nos oferece uma oportunidade de reflexão sobre as complexidades da natureza humana, as relações interpessoais, a importância da fé e a busca pela unidade e liderança eficaz. Essas lições atemporais podem nos guiar em nosso caminho pessoal e coletivo à medida que enfrentamos os desafios e oportunidades do nosso próprio tempo. Precioso esse capítulo, né, irmãos? Vamos orar agradecendo essa reflexão, essa meditação tão importante. Querido Deus, oramos por sabedoria em nossas próprias relações familiares, em nossas amizades e interações com colegas. Querido Deus, te pedimos discernimento para lidar com conflitos, te pedimos discernimento para perdoar e buscar soluções que podem nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e amorosos, Pai amado. Ah, Senhor Deus, oramos para que o Senhor nos ajude a lidar com nossas emoções de maneira mais construtiva. Que a gente busque, Pai, a reconciliação, que a gente busque o perdão e a paz, em vez de ceder à tentação da vingança, do afastamento, em vez de ignorarmos o outro. Senhor, que a gente haja com amor. Oro também, Senhor, oramos também por uma fé mais profunda e uma confiança renovada em Ti. Que a gente reconheça sempre que o Senhor é a fonte de água viva que sacia a nossa sede espiritual. Te pedimos, Pai, orientação e provisão constante. Nos ajuda, Senhor, a permanecer humildes e confiantes em Sua graça. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor é fiel, mesmo quando somos tão desordenados, desorganizados, tão impulsivos. Obrigada porque a Tua graça se manifesta mesmo em meio às nossas falhas e porque a Tua vontade não é frustrada pelos nossos impulsos. Nos ensina, querido Deus, a confiar mais em Ti do que em nós mesmos, a buscar a Tua força e não reagir movidos pela carne, pelo impulso, pelos sentimentos. Que a nossa vida, Pai, não seja um reflexo de vingança, mas de submissão ao Teu propósito. Nos sustenta, Senhor, como o Senhor sustentou a Sansão, e usa-nos, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo tão incapazes de entender, muitas das vezes, o Teu propósito. Essa é a oração que eu faço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.